Amigas e amigos, se é verdade a máxima de que a história serve como guia, a gente deve consultá-la permanentemente. Afinal de contas, estamos fazendo história permanentemente. Como no provérbio, os passos que damos agora definirão o caminho para o futuro. Nesse sentido, chama atenção, nesta campanha aí de desconstrução da esquerda, aí pela direita, pela mídia, é o adjetivo lulopetismo, que é uma espécie de carimbo que eles utilizam para carimbar essa experiência recente aí dos governos democráticos e progressistas, do Lula e da Dilma. Em torno desse adjetivo eles vão pendurando aí toda a campanha do golpe. Esses três fatores que eu falei aqui, que são da reta de largada aí do golpe, do programa do golpe, que é esse cheque em branco de 170 bilhões de reais do déficit público forjado que deram para o golpista Michel Temer, o usurpador, fazer aí as suas maldades, que é o segundo fator, é a PEC 241, que eles justificam a PEC com esse déficit forjado, cheque em branco, e a reforma da Previdência que garantiria o teto. Ou seja, aquela lógica de fechar as torneiras do orçamento para a população, os direitos da população, investimentos em infraestrutura, para abrir o juroduto do outro lado. Já comentei isso aqui. Mas a questão é que com esse carimbo fica fácil aí de fazer essa campanha, quer dizer, o lulopetismo deixou uma herança de 170 bilhões que justifica a PEC, que justifica a reforma da Previdência e outros penduricários aí do entulho neoliberal, como a reforma trabalhista, a reforma política, as privatizações e outras coisas mais que certamente virão por aí. Ou seja, é um método goebbeliano da guerra ideológica da mídia, de ficar repetindo, carimbo, adjetivos. Essa pululante adjetivação da mídia serve exatamente para isso. Porque esse tipo de mídia, ele foi construído para sufocar a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a democracia, não a palavra. Porque se tivesse liberdade, se a população tivesse consciência e conhecimento do que isso representa, do que é o golpe, do que é o programa do golpe, certamente a história seria outra, bem diferente. É uma mídia nominalista, podemos dizer assim. Se a realidade onde as coisas e os fenômenos estão há muito nominado e não correspondem aos seus intentos, eles vão lá e mudam isso. O lulopetismo é isso. Porque na verdade é uma corrente política, ideológica, histórica que não nasceu com Lula, não nasceu com o PT. Faz parte da nossa realidade social, é fruto das contradições da nossa sociedade. E eles vão lá e mudam simplesmente porque aquela denominação não serve aos objetivos deles. O lulopetismo serve melhor, a propaganda goebbeliana, em torno disso tem outras coisas, o petismo, o populismo, a campanha, a guerra ideológica, enfim, que eles fazem. É uma de semântica velha, mal de nascença. A mídia nasceu assim porque ela nasceu para ser o carro-chefe aí do golpismo da direita histórico. Seus métodos são exatamente de tirar do ambiente social aquilo que faz a alegria e a cultura de um povo. As liberdades de palavra, de reunião, de organização, de opinião, de discordar ou concordar sem prêmio ou castigo. Quando a sociedade tem aí os seus direitos garantidos, quando ela pode aplicar a sua criatividade, reivindicar os seus direitos, porque há uma crise latente no sistema capitalista, qualquer sistema capitalista, e o nosso mais ainda, por conta das nossas diferenças sociais, da nossa história. Essa crise ela é permanente e, consequentemente, quando o povo tem liberdades democráticas, quando ele pega a democracia nas mãos, certamente ele avança significativamente, como a gente viu no período recente. Porque é isso, quando a gente fala de alegria, a gente está falando de bondade, fazer bondade para o povo, deixar o povo, enfim, exercitar aí a sua criatividade. Quando a gente fala de bondade, ou pelo menos falta de maldade, porque o que está acontecendo com o golpe é exatamente isso, maldade. É a PEC da maldade, a maldade da reforma da Previdência, a maldade da reforma trabalhista, é maldade mesmo contra o povo. Por isso que tem esse ambiente aí de desesperança. Eles mataram a esperança do povo, a esperança que tinha sido construída aí nesse período dos governos Lula e Dilma. Mataram, o povo hoje fica sem perspectiva, sem saber o que vai acontecer, sem rumo. Um povo que tem na cara a tristeza, a falta exatamente de esperança, porque é assim que a mídia, que a direita consegue manter essa estrutura social
perversa que eu já comentei aqui. É dessa estrutura que eles parasitam o povo, parasitam a sociedade, como a gente está vendo aí com a PEC da maldade, a PEC 241, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. É isso, né? É exatamente isso. A mídia serve para isso. Né, que essa turma aí da mídia chegou onde chegou por virtudes de batistério, herança familiar. Né? Ninguém elegeu a mídia para nada, nunca. Né? A mídia não teve um voto para assumir o protagonismo que ela assume, assumir a dinâmica política. Né? A mídia não serve para isso. Né? A imprensa é outra coisa, a imprensa é conquista da civilização. Né? A mídia, no entanto, está aí para fazer politicagem. Né? O carro-chefe do golpe, como eu falei aqui. Chegaram por malandragem, chegaram a essa posição por malandragem, por politiquice, né, pelas correntezas das ascensões por bajulação, como a gente viu na ditadura militar. A mídia já nasceu com essa característica, mas ela ganhou um reforço, ganhou musculatura na época do regime militar. Essa mídia é a mídia do regime militar, da ditadura militar. Seus métodos são os métodos da ditadura militar. Aí os Frias, os Mesquita, os Marinhos, o Saad, né, e outros, né, que a mídia é controlada com mão de ferro por essa gente. A liberdade de expressão é controlada com mão de ferro. Né? Não tem liberdade para quem não é da turma deles. Não tem. Né? Basta ver como eles trataram o Lula e a Dilma e como estão tratando ainda aí nesta campanha que eles fazem do golpismo. Ou seja, no mundo da mídia brasileira, ao contrário do jogo do bicho, que vale o que está escrito, não vale no mundo da mídia nem o que está escrito, nem o que está falado. Porque sempre há alguma coisa, uma segunda, terceira, quarta intenção por trás de qualquer coisa que eles falam. Eles não estão sendo bonzinhos quando eles abrem espaço. A Folha, por exemplo, abre espaço aí para alguns agentes aí da esquerda, né? Alguma manifestação da esquerda, mas por trás a linha editorial da Folha é dos golpistas. Teve aí um editorial de ontem ou anteontem, se eu não me engano, né, cobrando do STF a aceleração para acompanhar o ritmo da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato é a ponta de lança do golpismo. Eu já falei muito aqui do que é a Operação Lava Jato. Isso explica, por exemplo, por que um pigmeu moral como Sérgio Moro aparece para a sociedade como uma figura capaz de anular o gigantismo e o protagonismo histórico do Lula. Só por essas campanhas goebbelianas mesmo. No entanto, o Lula já fez a sua história, né? Foi o que melhor traduziu a esse projeto aí desse setor aí da social-democracia, como diz aqui o Muniz Bandeira, né? Que eu estou com um livro dele aqui, muito interessante, que eu recomendo a leitura, né? Ou seja, o Lula é a tradução disso, né? Enquanto o Sérgio Moro, na verdade, já entrou para a história como um mero trapaceiro aí de um jogo de truco, né? Porque a história está aqui. Esse livro aqui foi escrito com base em entrevistas que o Muniz Bandeira fez com o Brizola em 1978. Naquela época o PT ainda não tinha entrado em cena, não era protagonista aí nesse terreno, vamos dizer assim, da democracia, dos projetos populares e democráticos, nem o Lula. Existia a ideia de que o Brizola poderia assumir este papel, né, com o trabalhismo, recuperando o velho trabalhismo. O Brizola não conseguiu recuperar a sigla, o PTB, mas criou o PDT, que é esse PDT que tem aí até hoje, que havia essa intenção. No entanto, o Lula, o PT, entrou em cena com uma outra ideia, né, nesse mesmo campo político, ideológico aí, que nós podemos chamar aí dessa corrente do trabalhismo, aí com o seu Partido dos Trabalhadores, com uma outra realidade, com um outro processo, que o Lula teve muito mais inserção na massa, muito mais apoio popular. Não é à toa que eles tiveram dificuldades para dar o golpe. Tentaram várias vezes, desde 2005, encontraram dificuldades. Esse golpe não foi fácil de ser levado a efeito, exatamente pelas raízes que o Lula conseguiu criar esse projeto, do trabalhismo, do Getúlio Vargas, que inseriu os trabalhadores, o movimento sindical na dinâmica política, econômica e social do país. Esse projeto com o Lula, com o PT, capitaneando aí uma frente de centro-esquerda, ele conseguiu criar raízes muito mais fundas na nossa sociedade. Esta é uma realidade. Portanto, o Lula já entrou para a história com este papel, com esse protagonismo. No entanto, o que a gente vê na realidade de hoje, do golpe, é esse pigmeu moral, é esse trapaceiro de jogo do truco, o Sérgio Moro, com
com esse protagonismo a ponto de anular aí, tentativa de anular essa figura gigante do ex-presidente Lula. Que é isso, né? O trabalhismo, os trabalhadores. Esse livro aqui do Muniz Bandeira fala, tem uma parte aqui, ele resgata a história do trabalhismo, né? Da CLT, por exemplo, dos direitos dos trabalhadores, né? Que veio desde antes da Revolução de 1930. Getúlio apenas fez o que diz a própria consolidação das leis do trabalho, né? É a consolidação das leis. Já existiam, aqui tem várias citações do Muniz Bandeira, que ele fala como que os trabalhadores chegaram à Previdência Social, né, aos direitos trabalhistas da CLT, né, enfim, a ter aí esse protagonismo que os trabalhadores conquistaram ao longo da história. É importante a gente revisitar, sim, né? Tem aqui um outro livro que eu quero mostrar para vocês, do Nelson Werneck Sodré, né? É o que se deve ler para conhecer o Brasil. Muito interessante, recomendo também para a gente saber o que significa esse golpe, né? Consultar a história, né? Ela serve sim como nosso guia, né? Apresento aqui também um outro livro aqui do Denis Moraes, que é uma coletânea de entrevistas, né? Aqui sobre o golpe à esquerda, né? E o golpe de 64. Entrevistou o Darcy Ribeiro, né? O Mira Afonso, né? Vários participantes, vítimas, né, do golpe de 1964, que diz muito respeito ao que está acontecendo atualmente com o golpe. Recomendo isso. E a questão toda é essa, né? Quer dizer, nós precisamos fazer aí esse esforço que eu já falei aqui de criar um dínamo, né, um centro dinamizador de ideias para ir enfrentando o golpismo. Algo como fez, né, lógico que guardadas as diferenças históricas, os processos políticos, né, a guerra ideológica e tudo mais, mas como fez esse aqui, ó, Dimitrov, né, quando ele falou das frentes únicas para enfrentar o fascismo. Né, nós estamos, repito, enfatizo que nós estamos numa realidade muito diferente, mas a ideia é a mesma, de fazer frente, né, uma frente democrática, porque o golpe não é brincadeira, ele tem uma profundidade muito grande. Né, frentes que nós tivemos, eu sempre faço questão, já falei aqui desse autor, William Shirer, né, que ele fala aqui da queda da França, porque a frente que foi formada na França conseguiu resistir ao fascismo, mas por debilidades, por falta de, exatamente, de levar a história a sério, né, a França acabou caindo sem dar um único tiro sequer na Segunda Guerra Mundial. É uma obra grande também, nesses tempos corridos é difícil de ler tudo isso, mas fica aqui a dica para a gente entender o que significa aí os processos políticos quando a direita resolve partir para cima da democracia, do povo, exatamente para levar os seus projetos adiante. Também recomendo aqui a queda da França, né, do William Shirer, já falei dele aqui, do Ascensão e Queda do Terceiro Reich. E tem também na nossa história, tudo isso está sintetizado aqui nessa obra, nessas obras, né, que eu escrevi, as duas biografias do Pedro Pomar e do Maurício Grabois, estão aqui, que conta também a história, como o golpismo da direita atuou aí ao longo do século XX. Eu recomendo também a leitura dessas duas biografias para a gente entender o que significa esse golpe, qual é a política do golpe, qual é a ideologia do golpe. Fica aí, portanto, a dica. É importante, sim, a gente sempre ter referências na história, né? Porque, como disse o Rui Barbosa, a Constituição não é roupa que se recorte para ajustá-las às medidas deste ou daquele interesse. Eles estão recortando a Constituição, estão golpeando a Constituição, golpeando a democracia para aplicar o que há de mais perverso, para aplicar a maldade no seu estado mais puro contra os interesses e os direitos do povo. É isso, muito obrigado pela atenção, conto com vocês para divulgar o outro lado da notícia. Um abraço e até a próxima.